Olá, meu amigo, olá, minha amiga, uma excelente noite para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube sobre negócio, o nosso novo canal sobre negócios, e também para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Uma noite de descanso para você, uma noite abençoada aí para todos os seus, para toda a sua família. Vamos aqui a mais informação essa de muita qualidade. Vamos falar aqui sobre a reforma administrativa, um tema bastante complexo. Como talvez você já saiba, a reforma administrativa é um dos temas que tem movimentado os parlamentares do Legislativo lá em Brasília nos últimos tempos. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, tem defendido veementemente, cobrado publicamente o governo federal para que o governo federal envie ainda este ano uma proposta de reforma administrativa para ser discutida aí no curto prazo no Congresso. Ele sugere, inclusive, que o presidente Jair Messias Bolsonaro utilize o projeto de modernizar a administração pública criado pelos economistas Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central, e Ana Carla Abrão. Vamos ver, então, o que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou especificamente sobre isso. Vamos ver. Bom dia de novo. Tiago, nós vamos ter, mais do que nunca, né, uma situação muito difícil no próximo ano, né? Uma pressão para furar o teto, os gastos crescendo sem controle, porque a PEC da desindexação lá ainda não andou, e uma despesa pública de péssima qualidade, né? Tudo que a Ana Carla falou. Como as coisas são automáticas, o grande desafio é passar no concurso. Eu vejo aqui pela Câmara, né? O grande desafio é a pessoa ser policial legislativo, porque depois que você passar no concurso, você sai do salário inicial de 14 mil reais, em 8 anos você está no teto. O consultor legislativo sai do salário inicial de 23 mais 8, em 5 anos está no teto. O salário médio da Câmara é 30 mil reais. Estou falando de carreira de elite, né? Como nos outros poderes tem, mas eu não conheço a fundo, e exatamente o que ela falou. Para você chegar no topo, o sacrifício é quase nenhum. A grande diferença da proposta da Ana, do Armínio, para a proposta do governo é que ela enfrenta o problema hoje, né? O governo enfrenta o problema amanhã. Eu não acho ruim a ideia de ter dois modelos se o judiciário não derrubar, né? Mas porque eu acho que pode ser até bom a comparação, mas de forma clara a proposta da Ana Carla é mais efetiva. Porque ela vai atingir a questão da eficiência no curto prazo. A grande questão é que, no caso da proposta da Ana e do Armínio, a gente precisa do governo 100%. No caso da PEC, a gente tem condição de avançar, apesar do governo, mas com o risco de, no Supremo, decair, porque tem alguns ministros do Supremo, como o próprio Celso e o Marco Aurélio, que entendem que, mesmo por PEC, é prerrogativa exclusiva do poder. E, geralmente, eles fazem isso porque, se a gente puder fazer por PEC, a gente vai poder fazer do Judiciário também, não é isso? E do Ministério Público. Então, eu acho que esse é o grande embate que a gente vai ter. A da Câmara aqui, você deve ter participado, acho que você participou com o pessoal da Falcone, está pronto. Eu estou até com o Arthur Lira aqui, pedi até para ele vir aqui à tarde para a gente poder apresentar, para ver se ele topa ajudar, coordenar para a gente, pela liderança que ele tem. A gente fazia da Câmara, mas a do Poder Judiciário, pelo que eu entendi, a gente vai ter muita dificuldade, né? Até pela sinalização que eles deram aí na votação da LRF, que foi muito ruim, né? Quer dizer, você pode demitir, mas não pode cortar salário, uma coisa meio... Você pode mais, mas não pode menos. Então, e acho que, se a gente não fizer isso, nós vamos ter uma pressão muito grande de descontrole total dos gastos públicos, né? Porque, se você não abrir, pelo menos nos próximos anos, um espaço para redução do crescimento da despesa pública e melhorar a qualidade desse gasto, a gente já vai começar a ver pressão para usar a PEC da guerra para botar investimento para o próximo ano, né? Outras pressões que a gente vai vendo aí, que a eleição vai chegando e a pressão de todo mundo, não só do governo, dos deputados, senadores também. A gente sabe que está todo mundo olhando o processo eleitoral daqui a pouco. Por isso que eu disse na entrevista, Tiago, semana passada, que nós temos 12 meses para fazer as coisas, né? Acho que, mais do que isso, apresentar uma reforma de 2021, esquece. Porque a casa revisora, ela vai fazer a conta de que ela vai ter que fazer essa votação no segundo semestre. Aí morreu, né?
ninguém vai votar nada no segundo semestre de 2021. Então, resumindo, é isso. Eu tô convencido aí que esse debate aqui é fundamental. Eu almocei com o Paulo Guedes na semana passada e falei para ele que a gente devia reunir um grupo de líderes junto com ele, né, para ir ao presidente, para pedir ao presidente para mandar a proposta. Né, independente de ser a melhor proposta ou não conheço direito do governo, e só uma apresentação no passado, eu acho que a gente tem que fazer o debate, porque, principalmente depois da pandemia, a necessidade da gente organizar direito, não com gambiarra, a situação fiscal e administrativa e tributária brasileira, eu acho que é muito importante. De acordo com a agência Senado, esse projeto criado pelos economistas Armínio e Ana Carla deverá estabelecer mecanismos para que seja feita a avaliação de desempenho dos servidores, abre aspas, como já ocorre nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Chile, entre muitos outros países, fecha aspas, segundo falou aí a Ana Carla Abrão. Mas não pense aí que vai ser fácil. O tema prevê uma discussão longa, né? Em entrevista à TV Senado, o senador Antônio Anastasia, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, também comentou sobre a importância do assunto ser trazido à tona, ser colocado nas pautas. Vamos ver o que ele disse. E não há dúvida que a pandemia é uma tragédia em todas as suas dimensões. A dimensão da vida, mais importante, da saúde, mas também econômica e social. Mas temos de aprender a lidar com ela nesse momento e ver quais são as suas consequências. Entre elas, certamente, uma consequência que vai mudar o funcionamento também da administração pública, através do home office, de serviços públicos prestados de maneira mais eficiente. Uma questão importantíssima que vemos agora, a necessidade de identificarmos os cidadãos brasileiros, que precisou muito para o auxílio emergencial, e o robustecimento também do nosso sistema único de saúde. São consequências, digamos assim, mais imediatas. E por isso coincide agora com a criação, como você mencionou, da Frente Mista Parlamentar da Reforma Administrativa. Já passou da hora do Brasil enfrentar e realizar uma grande reforma do Estado brasileiro. O grande nó que nós temos, a grande dificuldade, é termos as condições de oferecermos o serviço com melhor qualidade. O problema do serviço público brasileiro é a qualidade desse serviço ao usuário. Como você bem pontuou, não é tanto a quantidade de servidores, nem tanto o recurso alocado nas diversas áreas. É a forma de gerir esses meios para termos um resultado mais positivo. Por quê? Porque nós nunca no Brasil nos incomodamos de maneira verdadeira, de maneira séria, com a boa gestão pública. Exatamente por isso, essa deficiência da prestação da gestão pública é que leva, infelizmente, a indicadores tão negativos na área relativa, por exemplo, à educação, à saúde, à segurança pública, à infraestrutura. Então, nós temos de mexer. E a reforma parte desse pressuposto. Claro que haverá um marco legal, um marco constitucional, mas muito mais importante do que isso é nós mudarmos o comportamento, a cultura, o raciocínio, o imaginário da população brasileira para que elas tenham a percepção que o serviço público pertence a elas, pertence ao cidadão. E ele tem de olhar isso com muito carinho, cuidando do patrimônio, cobrando corretamente da administração, mas também realizando a sua parte. E por lado da administração, é fundamental uma qualificação permanente dos servidores. É muito importante isso. Servidores remunerados dignamente, mas muito bem qualificados e acompanhados. Mas, para esse processo da reforma administrativa avançar, é preciso que o Poder Executivo, ou seja, o presidente Jair Messias Bolsonaro, encaminhe a proposta do governo ao Legislativo. Vamos ouvir o que disse Anastasia especificamente sobre isso. Olha só. E a frente parlamentar, ela tem de aguardar necessariamente o encaminhamento de uma proposta pelo Poder Executivo Federal. Não é possível fazermos uma reforma do Estado sem que a iniciativa, inclusive de uma proposta de emenda constitucional, que vai discutir, por exemplo, a questão do regime jurídico dos servidores, a forma de admissão, questões relativas à remuneração, sem que haja uma iniciativa do Poder Executivo. Então, nesse meio tempo, o que a frente fez sob presidência do deputado Tiago Mitrô, que é meu conterrâneo de Minas Gerais, identificou diversas áreas
convidou parlamentares para coordenar essas áreas relativas a recursos humanos, parceria público-privados, estrutura, desburocratização, são muitos temas, segurança jurídica, e todos esses assuntos já estão sendo estudados. Mas nós aguardamos agora que o governo perceba a emergência de encaminhar a proposta para nós começarmos a deliberar essas novas alternativas. Então, como a Anastasia e o Maia falaram, né, está nas mãos do governo federal o avanço dessa reforma administrativa que é muito importante para o nosso país. Por aqui, pelo Instituto Montanari, nós vamos seguir acompanhando esses e outros temas relevantes para a melhoria do ambiente de negócios do nosso país. E é justamente por isso que eu peço para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso novo canal de negócios. No mais, compartilhe, curta, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha desta reforma. Para esse vídeo era isso. Desejo aí uma noite maravilhosa e abençoada para você e todos os seus. E lembre-se, Deus no comando sempre. Valeu, forte abraço.